O anime de Pokémon tem uma história gigantesca, mais de um episódio de anime contando a história de um mesmo personagem, desde o primeiro até o último episódio. Desde pegar o Pikachu até se tornar o treinador mais forte do mundo, a gente acompanhou a jornada do Ash Ketchum até hoje, e em meio a todas as aventuras que o Ash já teve até hoje, uma das coisas que mais chamam a atenção são os famosos reboots, o Nova e a Alola, os principais reboots do anime. Como o Ash passou de um adolescente maduro para um dos protagonistas mais infantis da história de um episódio para o outro, como a gente explica a mudança drástica de Pokémon XY para Alola, como dá sentido a isso para a história do mesmo personagem? Aliás, será que a gente tá falando do mesmo Ash? Para tentar explicar e dar sentido a isso, hoje eu tô aqui para te contar uma das teorias mais loucas envolvendo o universo do anime e suas linhas do tempo. Bom, eu sou o Light e eu preciso te contar, Pokémon mentiu para você o tempo todo. Oi, eu sou o Light e como fazer uma história durar tanto tempo? E como fazer o mesmo personagem durar tanto tempo nessa história? Pode parecer simples, mas foram essas duas perguntas que guiaram Pokémon desde o começo. O sonho de ser um mestre Pokémon tornou uma história que teoricamente seria simples para uma complexidade de informações e teorias que chegam até universos paralelos hoje. Mas antes de eu entrar nesse universo e falar mais disso, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, que isso me ajuda de uma maneira que vocês não têm ideia. Eu não faço vídeo só de Pokémon, faço vídeo de Minecraft, Enigmas, muitas outras coisas nesse canal, então se você gosta de qualquer uma dessas coisas, já se inscreve aqui. E agora que você está inscrito, vamos lá. Universos paralelos, um conceito que tem sido muito discutido nos últimos tempos, especialmente para ficção. Várias franquias já usaram desse conceito para construir filmes inteiros, inclusive. E com Pokémon não foi diferente. Pokémon tem dois momentos de completa mudança no anime. O primeiro na quinta geração, da passagem do Ash de Sinnoh para o Nova, já a segunda de XY para Alola. Nesse momento, o Ash que a gente conhecia foi os famosos reboots, transformando completamente a personalidade dele, nem parecendo às vezes o mesmo personagem. E é bem nesses momentos que surge a dúvida: será que o Ash maduro de Pokémon XY é o mesmo Ash infantil de Alola? Ou será que o Ash de Sinnoh estrategista é o mesmo Ash que perdeu para um Snipe level 5 em um Nova? Baseado nessa pergunta surgiu a seguinte teoria: e se a gente realmente não tá falando do mesmo personagem, a gente tá falando de duas histórias completamente diferentes? Dois universos completamente diferentes? Na época de lançamento desse troço aqui que chama de Pokémon Sun and Moon, um dos envolvidos na produção de arte do anime tweetou uma coisa com as novas artes do Ash e do Pikachu, falando: um Ash e um Pikachu completamente novos. Isso aqui não é uma continuação de Pokémon XYZ. Queremos que você sinta o melhor desse novo mundo Pokémon. Ok. Essa frase pode ser interpretada de dois jeitos. O primeiro, que provavelmente é aquilo que você pensou, que ele basicamente está descrevendo só os traços, porque a mudança de arte no anime foi o que marcou a transição de Kalos para Alola, e é bem possível que seja só isso. Mas também existe uma outra interpretação, a interpretação de que Pokémon Sun and Moon não é uma continuação da história de Pokémon XY, que Sun and Moon não se passa na mesma linha do tempo de Pokémon XY. Não bastando isso, tem mais uma coisinha. Se você viu meus vídeos que eu contava a história do anime de Pokémon, que se você não viu, vai lá ver, porque eles ficaram... Você deve lembrar que eu comentei que no final de cada saga aparecia a mensagem na tela: The next time, a new beginning. Da próxima vez, um novo começo. Só que no final de XY, a mensagem que sobe na tela é completamente diferente disso. A mensagem que sobe é para o nosso próprio caminho, o que é uma coisa bem mais conclusiva do que a outra mensagem. E o que essas mensagens têm a ver com a teoria de universos e realidades paralelas? Tenta imaginar a história da seguinte forma: o Ash começa pegando o Pikachu, passando por toda a região de Kanto, passa por Johto, Hoenn, Sinnoh, e em vez de ir pra Unova, ele parte direto para Kalos. Eu tô falando isso porque se você for maluco e aguentar assistir o anime desde o começo do primeiro episódio até Sinnoh, e em vez de ir pra Unova você pular diretamente para Kalos, você não vai nem perceber que faltou uma saga ali no meio. Isso porque as personalidades do Ash de Sinnoh e de Kalos são muito parecidas. Mas se você fizer a mesma coisa, só que incluindo o Nova no meio, você vai perceber que teve uma mudança de personalidade e das próprias temporadas muito grande entre Sinnoh e o Nova, como se fosse mesmo um rompimento dessa história. Você vai, querendo ou não, estranhar uma diferença gritante entre o Ash dessas duas temporadas. E isso dá a entender que talvez Black and White esteja separado em outra parte dessa história. Ou melhor, que Pokémon Black and White talvez esteja separada em outra linha do tempo. E é a partir daqui que as coisas começam a ficar interessantes. Vamos separar a história do anime em duas linhas do tempo diferentes. A primeira linha do tempo da primeira até a quarta geração, e incluindo Kalos, que a gente vai chamar de linha do tempo principal, só para ficar mais fácil mesmo. E a segunda linha do tempo incluindo a quinta geração, Alola e Jornadas, que eu vou chamar de linha do tempo paralela. Essa divisão é feita de acordo com a personalidade do Ash nessas temporadas e muito das semelhanças que tem entre uma temporada e outra. Então essa divisão quer dizer que existem duas histórias diferentes que acontecem no anime. A linha do tempo principal como se fosse realmente uma linha do tempo de progressão, e a outra como se não fizesse tanta questão disso, assim como a primeira. Só que separando a história nessas linhas do tempo, tem alguns furos nessa teoria, e esses furos sendo a Alexa e os flashbacks em Black and White. No final de Black and White, a Alexa entrou na série como um gancho pro Ash de Unova ir pra Kalos, o que provaria que existe sim uma conexão entre as duas regiões e que uma é diretamente uma continuação da
outra, o que faria toda essa teoria de linhas do tempo ir completamente por água abaixo. E os flashbacks em Black and White provam a mesma coisa. A aparição da Dawn, da Mitch e do Brock fazem o Nova ter uma relação também com as temporadas anteriores, e essas coisas se tornam um grande problema para essa teoria. Só que para tentar cobrir esses furos, tem uma coisa que eu queria apresentar para vocês. Aqui entra a Reflection Cave. Na região de Kalos existe uma caverna chamada Reflection Cave, a Caverna dos Espelhos. No anime ela apareceu também, só que no episódio sobre ela, que foi muito além do que só foi mostrado nos jogos, a gente conhece uma realidade completamente oposta e bem diferente da realidade original que a gente estava acompanhando. Um Ash com uma personalidade oposta à personalidade do Ash original, bem mais fraco e não tão corajoso como a gente conhece, um Pikachu completamente porra louca que não se importa com muita coisa, e um Froakie que não tá muito motivado para as batalhas. Em outras palavras, a gente vê a mesma realidade que a gente estava acompanhando, só que com personalidades completamente trocadas. Apesar disso, tudo aquilo que o Ash original capturou e fez, o Ash dessa realidade espelho também capturou e fez. E isso também eu tô incluindo os amigos dele. O grupo de Kalos desse Ash espelho é o mesmo grupo de Kalos do Ash original. Claro que mais uma vez com as personalidades trocadas, mas as pessoas são as mesmas. O que quer dizer que não é porque um Ash é de outra linha do tempo que ele não fez as mesmas coisas principais que outra versão desse Ash também fez, só que com alguns detalhes um pouco diferentes nessas histórias. Então, usando essa lógica da Reflection Cave, a gente consegue pegar isso e aplicar nos maiores furos que a gente tinha na teoria, os flashbacks e a Alexa, já que os Ashes das duas linhas do tempo podem ter conhecido as mesmas pessoas, só que o Ash da linha do tempo principal não foi pro Nova e pulou direto para Kalos, como se ele tivesse conhecido a Alexa off-screen, por exemplo. O mesmo vale para os outros amigos do Ash. Ele pode ter sim vivido e se aventurado com eles, mas não exatamente do modo que a gente conhece na linha do tempo principal. E para você achar que isso daqui não é uma viagem gigantesca e completamente loucura, isso pode ser confirmado também no filme 20 de Pokémon. Se você não viu esse filme, corre para ver, porque é um puta filme bom. Se você não sabe, o Ash do filme 20 de Pokémon é oficialmente confirmado de outra linha do tempo, então isso realmente existe no anime. Mas apesar de ser de outra linha do tempo, ele fez basicamente as mesmas coisas que o Ash da linha do tempo principal fez em Kanto. Teve problemas com Pikachu, capturou uma Butterfree e soltou ela, e evoluiu Charmander até Charizard, só que certos detalhes dessa história fazem a história desse Ash dos filmes ser um pouco diferente da história do Ash original. Tá, vamos dar uma parada aqui pra recapitular o que a gente tem até agora sobre essa teoria. Por causa de tweets de um cara que estava envolvido na produção de arte do anime na época de lançamento do Sun and Moon, dá pra concluir que a história de Sun and Moon não é uma continuação direta da história de XYZ, começando essa teoria de linhas do tempo. Não bastando isso, mas com a imagem que aparece no final de Pokémon XYZ e a troca de personalidade absurda na mudança do Ash dessas temporadas, dava pra perceber que talvez não seja realmente uma continuação direta. Com isso, a gente dividiu a história em duas linhas do tempo. A principal, que abrange Kanto até Sinnoh e inclui Kalos, e a linha do tempo paralela, que pode ter sim muita semelhança com o original, mas que a gente vai focar principalmente na quinta geração, a Alola e Jornadas. E até agora eu falei muito de Black and White, mas onde que a Alola entra nisso aí? Em XY, o Ash estava no seu auge. Ash Greninja foi um dos heróis da região, finalista na Liga Kalos, basicamente mais forte que nunca. Então, como seguir uma história de um personagem completamente desenvolvido? É uma coisa muito difícil se você parar pra pensar. É como tentar incluir mais coisas em uma narrativa que você não precisa mais incluir nada. Imagino eu que por causa disso, os roteiristas decidiram resetar o Ash mais uma vez, só que dessa vez uma mudança muito mais drástica do que foi a vez de Sinnoh para Unova, mudando até os próprios traços do anime. A mudança gigantesca que a gente vê de XYZ para Sun and Moon com certeza foi o que motivou muitas pessoas a pensarem nessa teoria de que talvez esses Ashes não sejam o mesmo personagem. Você mesmo já deve ter se questionado, porra, será que esse Ash de Sun and Moon é realmente uma continuação do Ash de XY? Não só isso, mas também a nova imagem que os roteiristas queriam dar pro anime era quase que um pedido para as pessoas esquecerem a última temporada e experienciarem o novo mundo Pokémon, bem de acordo com o tweet daquele cara. Tanto que na época, antes do lançamento oficial do anime de Sun and Moon, um fã postou no Twitter uma imagem de como ele imaginou que seria o Ash e a Serena indo pra Alola, e pouco tempo depois essa imagem foi derrubada e tirada do ar pela Pokémon Company, como se fosse mais uma vez um pedido para que as pessoas esquecessem a geração e a temporada passada e só se importassem pro que viria pela frente, que elas experienciassem o novo mundo Pokémon. E se você usar a mesma lógica que a gente usou e você assistir Black and White, pular Kalos e ir direto pra Alola, você não vai perceber uma diferença tão grande no anime. Exceto pela arte dos episódios, você não vai perceber uma mudança tão drástica de personalidade, pelo menos não se você comparar com a mudança que foi de XY para Sun and Moon. Baseado nisso, vamos voltar para o nosso quadro de linhas do tempo. Existe a linha do tempo principal, composta por Kanto, Johto, Hoenn e Kalos. E existe a linha do tempo paralela, composta por Unova, Alola e Jornadas. E existe uma terceira linha do tempo que eu também já falei nesse vídeo, que abrange o filme 20, Pokémon, o Poder de Todos, e o filme do Zarude que, bom,
bom, ninguém se importa. E eu vou chamar essa de linha do tempo do cinema, porque ela foi feita exclusivamente para filme. A questão que fica agora é por que a Pokémon Company fez tudo isso? Por que tornar tão difícil essa história? Por que não era só mais fácil você continuar com o Ash de XY e jogar ele pra Alola? Por que fazer tanta coisa para um único personagem? Por que a Pokémon Company fez isso? O problema no anime de Pokémon foi que a história desde o começo foi encaminhada de um jeito que era difícil acabar. E eu vou explicar isso pra vocês. Vamos voltar lá pro primeiro episódio, quando o Ash se introduz pela primeira vez e fala que quer ser um mestre Pokémon. A partir desse ponto a história entrou no meio em que era difícil você concretizar esse sonho. Tenta definir pra mim o que é ser um mestre Pokémon, até porque nem o próprio anime deu uma definição concreta do que era esse sonho, esse objetivo do Ash. E já que você não consegue dar uma definição para um objetivo, como que você vai alcançar ele? Desde o começo a história foi guiada desse modo, de um jeito que era complicado de acabar o anime. Mesmo agora que Pokémon Jornadas acabou, o Ash ainda não concluiu o sonho de ser um mestre Pokémon, e isso inclusive aparece em um dos episódios finais do anime, e o ponto é que isso dificilmente ia acontecer. Um dos principais motivos que justificam a existência do anime até agora é ser o meio de divulgação dos jogos. E se os jogos não param de ser desenvolvidos, obviamente o anime também não pode parar. Então, como fazer um anime durar tanto tempo? A maneira que foi encontrada era de criar um personagem que tivesse um sonho que você não podia nem dar uma definição, porque assim era muito difícil ele alcançar o sonho dele, e assim ele ficaria no anime durante muito tempo. Eu acredito que só foi acabar em Jornadas mesmo, até porque a própria empresa deve ter olhado e achado que já tava forçação de barra demais, e que já deveria ter acabado o anime há muito tempo, até porque até então o Pokémon tava no ar há mais de 20 anos, então tava na hora de acabar mesmo. E eu acho também que teve um ponto no anime que eles decidiram transformar isso para algo além de divulgação de jogos, e esse ponto sendo a região de Sinnoh. O carinho que o próprio anime tem com o Ash e os amigos dele nessa região, dá pra perceber quando você assiste os episódios que é um carinho muito maior se comparado com outras temporadas, como Sun and Moon e próprio Black and White. É como se nesse ponto o anime estivesse se transformando para algo além da divulgação dos jogos. Só que o problema foi que no ocidente a audiência do anime de Pokémon começou a cair cada vez mais, e como caiu muito até chegar em Sinnoh, o anime decidiu resetar o Ash em Black and White para tentar atrair um público novo e atrair mais audiência, e quando eles viram que não deu muito certo isso, eles retomaram aquele Ash de Sinnoh para dar um fim para a história dele, para dar um fim para a história daquele Ash mais crescido e amadurecido, da linha do tempo do progresso mesmo. Aí que entra aquela mensagem, cada um seguiu seu próprio caminho, como se fosse mesmo uma conclusão para a jornada desse Ash. Só que como eu disse, o anime precisava continuar para vender mais jogos e enfim, e por isso veio a Alola e continua com o anime. E é um pouco triste pensar que as coisas acabaram assim. É triste pensar que toda essa teoria envolvendo o Ash só aconteceu por questões de audiência do anime que veio caindo com o tempo e, bom, dinheiro, né? A audiência até XY caiu tanto no Japão que a Pokémon Company decidiu se meter no meio do anime e mudar tudo, só para tentar ganhar mais dinheiro no final das contas. E como eu disse no vídeo XY, eu gosto de pensar que esse aqui foi o ponto final da história do anime. O ponto final da história de um dos personagens que a gente mais gosta e que é a frase "para o nosso próprio caminho" concluiu essa história. Pra mim, pra tantas outras pessoas que já comentaram nesse vídeo aqui, o anime de Pokémon realmente acabou aqui. Sun and Moon Jornadas podem sim ter várias coisas legais, mas o anime de verdade, a história principal que a gente acompanhava, acabou em XYZ. E é justamente por isso que essa teoria de linhas do tempo existe. Essa teoria existe pra dar sentido a essas mudanças do Ash, pra dar sentido à história do personagem e do anime que marcaram as nossas vidas. Bom, esse foi o vídeo, espero realmente que você tenha gostado. Como eu já disse, eu não faço vídeo só de Pokémon, tem vídeo de Minecraft, Enigmas, FNAF. Se você gostar de qualquer uma dessas coisas, se inscreve aqui, porque sempre tem vídeo sobre esses temas aqui no canal. E boa parte dessa teoria eu me inspirei em um vídeo antigaço do canal do Camaleão, então se você quiser dar uma passada lá pra ver depois, o vídeo tá aqui na descrição. E aproveita que você já tá embaixo e se inscreve no canal e deixa seu like nesse vídeo, que isso me ajuda de uma maneira que vocês não têm ideia. E se você chegou até aqui, comenta o que você acha dessa teoria, se é realmente uma coisa de louco ou não. E aproveita e comenta a sua geração favorita de Pokémon, que eu vou estar adorando trocar uma ideia com vocês. No mais, por hoje é isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu sou Light e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.